Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso curso, né, de subestações elétricas. Nós estamos na terceira aula e hoje a gente vai falar um pouco sobre os componentes de uma subestação, certo? O objetivo da aula, né, não seria os objetivos e sim o objetivo, é conhecer os diversos componentes que compõem um sistema de uma subestação elétrica, né? Quais são esses equipamentos que fazem parte da subestação. Então nós vamos ver hoje assim, só mesmo rapidamente, quais são esses componentes, quais as suas funções de forma geral dentro da subestação. E na próxima aula, a aula seguinte, é que a gente vai ver mais profundamente como é que funciona alguns desses equipamentos. Então, os componentes de uma subestação, a gente divide esses equipamentos dessa forma, né? A gente vai ter os equipamentos de transformação, equipamentos de manobra, equipamentos de compensação de reativos, equipamentos de proteção e os equipamentos de medição. Então, o componente de uma subestação, ela basicamente é composta por esses 5 tipos de equipamentos. Quando a gente fala dos equipamentos de transformação, né, nós podemos citar como exemplo aqui, né, desse tipo de equipamentos, o transformador de força, que seria praticamente, sem esses transformadores, seria praticamente impossível a gente aproveitar o aproveitamento econômico da energia elétrica, né? Pois é a partir deles que é possível a transmissão em tensões cada vez mais altas, possibilitando grandes economias nas linhas de transmissão, em trechos cada vez mais longos. Então, como eu falei, esses transformadores eles são os principais elementos, basicamente, de uma subestação. Eles é quem vão fazer a questão da elevação da tensão, né? Quando a gente sai de uma fonte geradora, tipo de uma hidrelétrica, a gente sabe que a tensão que é gerada ela não é alta o suficiente para chegar até o seu destino final, então ela precisa ser elevada. E para isso a gente utiliza esses tipos de transformadores, que são os transformadores de força, né? Então, a gente vai aproveitar, vai ter um maior aproveitamento econômico nesse caso, né? Porque a gente vai, durante a transmissão da energia da geração até o seu destino final, ocorrem certas perdas, e aí ele vai estar compensando essa questão, levando a um nível que essas perdas vão ser compensadas no final. E outros tipos de transformador também são os transformadores de instrumentos, que a gente vai ver também com mais detalhe depois, que são os transformadores de corrente, que a gente chama de TC, e os transformadores de potencial, que é o TP, certo? Esses transformadores, eles vão ter a finalidade de quê? De reduzir a corrente ou a tensão, né? Respectivamente, quando é um transformador de corrente, ele reduz a corrente, quando é uma transformador de potencial, ele vai reduzir a tensão. Então, a função dele é basicamente reduzir a corrente e a tensão a níveis compatíveis com os valores de suprimentos de relés e medidores. Então, quando a gente vai medir uma corrente num fio de alta tensão, né, a gente sabe que é uma corrente muito alta. Quando você vai usar um elemento de medição, por exemplo, se você não usar um transformador de corrente, né, que vai estar abaixando um pouco esse valor, você vai acabar aqui danificando o instrumento. Então, por isso que a gente precisa desse tipo de transformadores nas subestações. Então, essa é a figura que eu trago para vocês, é para quem nunca teve, né, a experiência de conhecer uma subestação, né, teve uma curiosidade também, porque a gente passando pelas estradas aí, principalmente nas entradas das cidades, é comum a gente ter subestações. Então, quem nunca teve curiosidade de ver, né, quando tem esse equipamento aí, eles são os transformadores que são usados na questão, como exemplo de um transformador de força. Então, veja o tamanho desses transformadores. E aqui, nessa outra imagem, os transformadores de instrumentos, né, que são esses TCs aí, né, os TP, os TCs, e aí na estrutura de uma subestação, eu trago aqui onde eles estão localizados e como é que é a imagem deles aqui nessa figura do lado. Outro tipo de equipamento, como eu falei, são os equipamentos de manobra, ok? Nós temos como exemplo de equipamentos de manobra os disjuntores e as chaves seccionadoras. Os disjuntores, eles são os mais eficientes e mais complexos aparelhos de manobra em uso de redes elétricas, né?
eles são destinados à operação em carga, podendo sua operação ser manual ou automatizada. Okay? Já as chaves seccionadoras são dispositivos destinados a isolar alguns equipamentos ou zonas de barramento, ou até trechos de linhas de transmissão, né? E eles somente podem ser operados sem carga, muito embora eles também possam ser operados sob tensão. Então, esses são equipamentos de manobra. No manobra já disse que quando você vai fazer a manutenção numa linha de transmissão, né? Um exemplo típico seria você teria que estar usando esse tipo de equipamento, né? E aí a gente na última aula como é que ele é representado, esses disjuntores e essas chaves seccionadoras aí no diagrama unificado. Os equipamentos de manobra, como eu falei, os disjuntores, eu trago essa imagem aqui para vocês, eles vão fazer o quê? Vão interromper a corrente de forma segura, na presença de manobras, né, por detecção de surtos, como eu falei, quando você vai fazer uma manobra, uma certa manutenção no equipamento, numa linha de transmissão, ou até na subestação mesmo, propriamente dita, a gente vai ter que usar esses disjuntores aí para interromper a corrente. Então, eles vão fazer a ligação do circuito, normalmente são automatizados por critério de segurança. Então, devido à tecnologia avançada, hoje a gente pode estar tratando com disjuntores automatizados, né, e mais seguros. E a chave seccionadora, então, segundo a norma NBR 6935, ela é basicamente um dispositivo mecânico de manobra que na posição aberta vai assegurar uma distância de isolamento e na sua posição fechada ela mantém a continuidade do circuito elétrico nas condições específicas. Então é nada mais do que uma chave mesmo, né? Ela abriu, quando ela está aberta ela abre o circuito, fechou, ela vai estar fechando esse circuito. Essas chaves seccionadoras são utilizadas em quê? Em subestações, em redes aéreas de distribuição urbana e rural, né? Na manutenção. Qual a função dentro de uma instalação? Manobrar circuitos, né? Então, uma manobra, permitindo a transferência de carga entre barramentos de uma subestação, ele também vai estar permitindo isso. E isolar um equipamento qualquer da subestação, como a gente isolar um transformador, um disjuntor, para execução de serviços de manutenção ou outra unidade. Então, para isso que serve um equipamento de manobra. Os equipamentos de manobra também, essa chave seccionadora, qual é o objetivo dela? É fazer a ligação do circuito. Normalmente, hoje, essas chaves também são automatizadas, né? Por questão de segurança. Ela deixou de ser uma chave mecânica e hoje a gente tem se usa muito da automação nessas chaves seccionadoras, né? E aí isso permite uma maior segurança quando a gente está fazendo esse tipo de manobra aí em uma subestação. Os outros equipamentos são os equipamentos de compensação de reativos, certo? Então a gente vai ter um reator de derivação ou série, um capacitor de derivação ou série, compensador síncrono ou compensador estático. São os tipos aí de equipamentos que a gente pode usar para compensação de reativos. Então esses equipamentos, o que é utilizado com mais frequência nas subestações de pequeno e médio porte é o capacitor de derivação. Então, assim, a abordagem do nosso curso se concentrará nesse equipamento, que tem por finalidade básica corrigir o fator de potência do sistema elétrico. Então, quem não tem conhecimento aí de fator de potência, é bom dar uma pesquisada, né, o que significa isso. Então, porque assim, nós temos alguns tipos de potência, né? A gente diz que potência ativa e reativa. A reativa não é interessante para a concessionária, então a gente sempre procura fazer essa correção de reativo. E essa reação de reativo é feita a partir de capacitores, né, que são conhecidos como os bancos de capacitores. Então, vamos dar uma pesquisadinha aí com mais profundidade, quem tiver mais curiosidade sobre a questão de fator de potência, correção de fator de potência. Então, eu tenho aqui uma imagem de um exemplo de um banco de capacitores usados em subestações, né, onde ele vai estar fazendo essa correção de fator de potência nessa subestação. E outros tipos de equipamentos que temos são os equipamentos de proteção, né, que são os para-raios, que é um dispositivo protetor que ele vai ter a finalidade de limitar os valores de um surto de tensão, né, que poderiam ser causados que podem causar danos aos equipamentos elétricos de uma subestação. Então eles protegem o sistema contra o próprio nome, né, o para-raio, ele vai proteger o sistema contra descargas de origem atmosféricas e contra surtos de manobra.
né? Os relés, por sua vez, ele tem por finalidade proteger o sistema contra faltas, né? Permitindo, através de atuação sobre disjuntores, o isolamento dos trechos de localização das faltas. Então, as faltas, algum problema que ocorreu uma falta em algum trecho do sistema, então ele vai agir para proteger contra essas faltas, né? E, por fim, os fusíveis se destinam a proteger o circuito contra curtos, né? Então, assim como o fusível comum que a gente conhece, os fusíveis em subestações também têm a mesma finalidade. Ele também é um limitador de corrente de curto, muito utilizado na indústria para a proteção de motores. Ok? Aqui eu trago uma imagem de alguns equipamentos de proteção, que são os para-raios, né? Essa é a primeira imagem. A segunda imagem é uma imagem de uma chave fusível. Os componentes, continuando aqui, nós temos os equipamentos de medição, né? O que são esses equipamentos de medição? São os componentes que constituem os instrumentos destinados ao quê? A medir grandezas, né? São aparelhos que vão medir as correntes, tensões, frequência, potência ativa e reativa. Então, eu trago essa imagem aqui para vocês conseguirem identificar o que são os transformadores de medição, aí, né? Os equipamentos de medição que vão ser usados, né? Que são, na verdade, transformadores. Ok? Então, por fim, a nossa aula hoje é basicamente somente isso, né? Ver, conhecer aspectos, tentar identificar, né? Através de imagens, você vê nessas imagens, e a partir de agora vocês serão capazes de, no momento que vocês tiverem contato com uma subestação, conseguir identificar, né, o que é que aquele equipamento, do que se trata, né? E na próxima aula a gente mais detalhes, que é como funciona um transformador de potência, um transformador de corrente e outros equipamentos também importantes, né, para o entendimento do curso de vocês, ok? Então, até a próxima.